Olá! O Círculo de Estudos em Montessori de 2014 trabalhará com o livro A Criança, de Maria Montessori. Novamente, a minha edição não é igual a de vocês, ela é em inglês, possivelmente vocês estejam lendo o livro em português. A minha edição é em inglês porque o meu livro em português foi dado ou emprestado para alguém e não foi devolvido, então eu não estou em posse dele, mas várias boas pessoas estão nos ajudando e estão digitalizando os capítulos do livro para que eles sejam disponibilizados em arquivos separados, capítulo a capítulo, para que fique leve de você fazer o download e você possa então acompanhar semana a semana as nossas discussões. Novamente, esse ano, as discussões serão realizadas sempre às quintas-feiras, das 8 às 9h30 da noite. O vídeo será disponibilizado ao longo da semana. Este primeiro possivelmente estará no ar na quarta-feira à noite. Talvez você esteja vendo entre a quarta-feira à noite e a quinta-feira à noite. Mas possivelmente os próximos estarão no ar entre segunda e terça-feira, raramente antes disso. Então você terá alguns dias para assistir o vídeo no YouTube quando você quiser, no momento em que for melhor para você, e a nossa discussão acontece, como sempre, nos comentários do vídeo na página do Lar Montessori no YouTube. A página do Lar Montessori é www.youtube.com/Lar Montessori. É uma página simples para você decorar. Nessa primeira semana, nós vamos trabalhar a introdução do livro A Criança, cujo título é A Infância, um Problema Social. A Montessori começa esse capítulo, essa introdução, tratando dos problemas que as crianças precisam enfrentar. Ela começa dizendo o seguinte, que hoje em dia as crianças morrem menos. Hoje em dia, ela dizia isso quando escreveu o livro, mas hoje em dia as crianças morrem menos, o que quer dizer que a taxa de mortalidade infantil diminuiu drasticamente nos últimos anos, e isso é real também para o nosso tempo. Também hoje, as crianças morrem menos do que morriam na época de Maria Montessori. Então, a diminuição da taxa de mortalidade infantil ainda é real. As crianças vivem cada vez mais, estão cada vez mais no mundo, e por causa disso, porque elas estão cada vez mais no mundo, se presta cada vez mais atenção à infância. Já que elas estão aqui para ficar, a gente olha para elas. Essa é uma forma cruel, talvez, de expor o raciocínio, mas o raciocínio é exatamente esse. Porque se pensarmos há mais ou menos um século atrás, até um pouco menos, e até hoje em alguns locais mais pobres do Brasil, você tem a expressão a criança vingou, né? Esse vingou, ou acho que esse vai vingar. E dizer que uma criança vai vingar é pressupor que muitas não vingam. É dizer, olha, acho que esse vai vingar embora outros não tenham vingado, né? Esse vai viver embora outros não tenham vivido. Essa forma de falar sobre a infância existe porque por muito tempo a criança morreu muito. O organismo da criança é muito frágil e por causa disso, por muito tempo, ela morreu muito. Uma ressalva antes de continuarmos a nossa discussão. O livro A Criança é um livro pequenininho, ele é menor do que A Mente Absorvente. Ele tem 30 capítulos e cada capítulo tem de 4 a 6 páginas, mas essas páginas pequenininhas, aqui no caso da minha edição, é o livro menor. Então, os nossos vídeos talvez sejam menores também. Em alguns casos não, né? Tem alguns capítulos do livro que são grandes, mas na maior parte dos casos nós possivelmente ficaremos em 20 minutos de vídeo. O que é interessante, porque dá a você uma possibilidade de assistir o vídeo com mais facilidade, ou talvez mais vezes, e nos permite um debate amplo sobre temas bastante específicos, porque os capítulos são bastante divididos. Em vez de acumular temas em capítulos, como acontecia muito no Mente Absorvente, vejam, é um livro bastante maior, né? Bastante mais aprofundado também, de uma leitura mais difícil, mais complexa. O A Criança é um livro mais fácil, é um livro mais simples e é um livro extremamente agradável. Será muito gostoso conversar sobre ele, falar sobre ele e debater sobre ele semanalmente. Os capítulos sendo bastante pequenos, a gente pode fazer debates bastante pontuais e agregar muitas informações de fora de Montessori a esses debates.
Bom, isso posto, as crianças vivem mais hoje. Outra coisa que também acontece, hoje a criança não precisa enfrentar com tanta frequência escolas que sejam fisicamente ruins para o seu organismo. Isso quer dizer o seguinte, há alguns anos as escolas não eram adequadas para a infância. Então, a criança sentava em uma cadeira e as suas pernas ficavam balançando porque os pés dela não alcançavam o chão. Ela era obrigada, muitas vezes, a ficar sentada em um banco que não tinha encosto. Então, era extremamente cansativo para ela permanecer longas horas na escola. Ela precisava ficar sempre com a coluna impecavelmente ereta em cadeiras que eram ruins do ponto de vista anatômico, né? Então isso ia criando problemas muito sérios de coluna para essas crianças e a mobilidade delas ia ficando cada vez pior. Além disso, as salas eram pouco arejadas, tinham poucas janelas e eram muito pouco iluminadas também porque tinham poucas janelas. Então muitas crianças desenvolviam problemas de visão porque não conseguiam enxergar com facilidade a lousa e o professor na frente da sala e precisavam forçar a vista num ambiente de iluminação baixa para conseguir enxergar aquilo que precisavam enxergar na escola. Isso tudo fez com que, por muito tempo, a escola fosse um local onde as crianças adquiriam problemas físicos. Hoje isso é muito menos comum. Entretanto, ainda existe e é um problema grave, é um problema sério e que nos entristece muito. Na última semana, no último domingo, nós tivemos, nessa semana ainda, no domingo, nós tivemos no Fantástico da Rede Globo, o noticiário semanal da Rede Globo, uma reportagem especial acerca de escolas precárias no Brasil, onde apareceram escolas que não tinham cadeiras para as crianças sentarem, eram estruturas, a estrutura metálica da cadeira com tábuas podres em cima para as crianças sentarem, não tinham encosto, não tinham espaço para apoio das mãos. Claro que elas não eram anatomicamente adequadas, então as pernas da criança ficavam balançando nessas cadeiras. A lousa das salas precária também, às vezes aos pedaços. Muitas crianças em uma mesma sala de idades diferentes, e nós já falamos quando conversávamos sobre o mente absorvente que idades múltiplas em uma mesma sala é algo positivo. Mas isso em uma sala montessoriana, em uma sala que funciona da forma tradicional, você ter crianças que vão da pré-escola ao Fundamental 2 juntas é muito ruim, para um professor só, é muito ruim. Então, tudo isso, a escola também não tinha paredes, tinha só um telhado, e mesmo assim precário, quando chovia, chovia por aquele telhado, só protegia do sol. Algumas escolas não tinham janelas, algumas não tinham paredes, algumas tinham paredes sem janelas. Algumas delas não tinham água potável para essas crianças e elas bebiam água podre de um galão com água marrom. Eu, pessoalmente, vou fazer alguma coisa sobre, ainda que muito pequeno. O Lar Montessori, como instituição, não pode fazer, porque não é uma empresa ainda. Mas, como pessoa física, dá para fazer alguma coisa. Vou ver o que é que dá para fazer, vamos ver o que é que dá para fazer. Tem mais gente que também está a fim de ajudar. Vamos atrás, porque aparentemente as autoridades públicas não estão muito a fim de melhorar a situação da nossa educação. E então nós temos, no Brasil do século XXI, situações de século XIX para a infância, né? É muito grave que essa situação de escolas precárias que causam problemas físicos às crianças continue existindo. Além disso, a Montessori traz como problema também famílias cada vez mais ocupadas, morando em locais cada vez menores. As famílias trabalham o dia inteiro, mãe e pai, muitas vezes trabalham o dia inteiro, moram em locais muito pequenos e deixam as suas crianças com cuidadores, né? Saiu recentemente também um artigo sobre a terceirização da infância, sobre confissões de babás. Esse é o título do artigo. Se eu não me engano, na página Só para Mães, se eu não estou muito enganado agora. E trata realmente disso, de famílias que trabalham demais ou que não têm vontade, muitas vezes, de cuidar das suas crianças. E terceirizam a criação dessas crianças. Por melhores que sejam os cuidadores dessas crianças, seria precioso se essas famílias pudessem ficar com seus filhos. Isso é algo que não gera polêmica.
Quer dizer, não é que as cuidadoras dessas crianças ou os cuidadores dessas crianças sejam ruins. Não é isso. Isso é muito bem visto, inclusive, no artigo da página Só para Mães. Entretanto, se percebe uma terceirização dessa infância, um tempo cada vez menor do adulto para a criança e espaços muito pequenos nos quais a criança não pode viver. Em cidades grandes, como São Paulo, onde eu vivo, nós temos prédios com apartamentos realmente reduzidos e nós temos uma dificuldade grande de encontrar praças seguras, parques seguros, e as ruas não podem ser utilizadas pelas crianças porque são muito movimentadas e não são seguras também. Então as crianças não têm atenção das famílias, têm cada vez menos atenção das famílias, porque elas não têm tempo, e as crianças não têm espaço. Elas são privadas de tudo aquilo que é essencial para o bom desenvolvimento da vida. Esse confinamento muitas vezes não acontece nem em casa, ele acontece no quarto ou na brinquedoteca da casa. E isso é ruim mesmo que esse quarto seja montessoriano. É ruim essa criança ficar presa em um ambiente, ela precisa ter espaço para movimento e espaço para exploração. A criança, outras observações que a Montessori faz ao longo do capítulo, não tem mobília ou objetos para si, mas se mexe naquilo que é do adulto, leva bronca. Né? Ela não tem algo que pertença a ela não tem brinquedos ou materiais adequados para ela. Ela pode ter brinquedos ruins, brinquedos de plástico, com muita luz, muita cor, que brinquem muitas vezes sozinhos, né? Mas ela não pode mexer naquilo que realmente seria bom para ela. Ela não pode pegar as panelas da cozinha, ela não pode mexer nas frutas da fruteira, ela não pode abrir a geladeira e mexer nas coisas que estão lá dentro, ela não pode na sala mexer nos enfeites da sala. Então ela não tem brinquedos ou materiais adequados, mas ela também não pode mexer no que é dos outros. E quando ela mexe em alguma coisa que é do adulto, ela leva uma bronca, né? Esse adulto, muitas vezes, não é familiar dessa criança, nem é o cuidador dessa criança. Muitas vezes, esse adulto é um adulto outro que não da família. Ele pode ser um amigo da família, ele pode ser alguém de uma loja, de um comércio, ele pode ser um profissional qualquer que não tenha a ver com a infância e que esteja na casa ou que esteja no ambiente da criança. Esse adulto dá broncas na criança. A Montessori diz, deixe-me ver se eu encontro exatamente a frase como ela diz isso, porque é muito bom. Aqui. A criança é relegada às margens da sociedade para ser condenada, insultada e punida por qualquer adulto como se este fosse um direito natural. Quer dizer, o adulto encara a punição da criança, encara a bronca da criança como se fosse um direito natural do adulto dar broncas na criança. Quando nós sabemos, e sabemos bem, que a bronca adianta muito pouco. Tem momentos em que a bronca talvez seja necessária, e ela muitas vezes é necessária como explosão emocional, mas nós sabemos que do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista do aprendizado, a bronca não é o melhor caminho. Existem formas positivas de disciplina que, se aliadas a um ambiente realmente preparado, funcionam muito bem e são muito pacíficas. Quando existe um ambiente preparado para o desenvolvimento dessa criança, ela dificilmente apresenta problemas de disciplina. Ela dificilmente apresenta a necessidade de uma bronca. Nós sabemos, por exemplo, que até os 2 anos de idade, a criança não aprende regras abstratas. Então, nós podemos dizer para ela hoje, tira o sapato para subir no sofá. Você pode dizer para o seu filho, tira o sapato para subir no sofá. E ele pode até tirar, ou ele pode deixar que você tire. Entretanto, nós sabemos que amanhã ele vai subir no sofá com o sapato de novo. E isso vai acontecer porque essa criança é muito pequena para pegar uma regra que você deu em um dia e estender de forma abstrata para todos os outros dias. Se você disse algo hoje, ela vai fazer agora. Se você disser isso todos os dias e ajudá-la a tirar o sapato por vários dias seguidos, pode ser que em um momento ela aprenda. Mas ela não vai aprender uma regra abstrata. O que ela vai aprender é um comportamento repetido. Ela vai aprender que tira-se o sapato para se subir no sofá. Ela não vai aprender que a regra é tirar o sapato. Porque você sempre tira, ela aprende a tirar e continua tirando. E aí seu problema se resolve.
Mas não é porque você disse para ela tirar, é porque você tirou ou porque todos os dias aquilo foi resolvido repetidamente. Então, dizer para uma criança de 2 anos e pouquinho, 3 anos, quantas vezes eu já disse para você não fazer isso? Não adianta. Ela é capaz de responder para você 30, né? Mas não adianta. Porque dizer repetidamente não resolve problemas de disciplina com a criança pequena. A criança pequena aprende por comportamento repetido. E isso é bastante importante. Bom, isso tudo colocado, esses problemas todos colocados, a situação da criança hoje é melhor do que jamais foi. A situação da criança melhorou muitíssimo. Muitíssimo. Ela já tem mobília adequada para ela em grande parte dos ambientes escolares do mundo e em grande parte das casas. Muitas casas já têm um ambiente para criança. A forma de disciplinar a criança vem melhorando. Cada vez menos famílias batem nos seus filhos. Cada vez menos famílias gritam com seus filhos. Bater na criança é crime em vários lugares do mundo, né? Então, não se bate mais na criança legalmente. Quando se bate, bate-se menos do que se batia antigamente, né? Então, a situação da criança, embora ainda seja terrível, vem melhorando gradativamente. A criança hoje é reconhecida como parte da sociedade. Ela não é reconhecida ainda tanto como um cidadão, né? Ela não tem, embora na lei ela tenha vários direitos, esses direitos são sistematicamente esquecidos pelas famílias e pelo governo, né? Mas a criança já começa a ter direitos, o que é bom, né? Ela começa a ter uma legislação toda própria. Existe uma preocupação escolar com a infância, existe uma preocupação da cidade com a criança, quer dizer, de proporcionar parques, de proporcionar espaços para a infância. E claro, junto com isso, existe uma preocupação comercial com a infância. Então, espaços comerciais como shoppings vêm cada vez mais montando espaços para a infância, né? Cada vez mais lojas para crianças são criadas. Cada vez mais a mídia televisiva, a mídia impressa, se dirige ao público infantil. E não nos enganemos, esse direcionamento ao público infantil não se deve a uma preocupação pedagógica ou a uma preocupação com o seu desenvolvimento, se deve sim a uma preocupação econômica. Quer dizer, se eu tenho mídia para criança, eu tenho propaganda também e eu posso vender para criança. Publicidade infantil é proibida em vários locais do mundo, ainda não é proibida no Brasil, porque cada vez que o projeto de lei vai para ser votado ou para ser regularizado, implementado, ele breca em algum lugar, né? O projeto de lei nunca chega ao final como deveria chegar. Mas já existe também uma preocupação social, se não ainda governamental, mas social, de se diminuir a publicidade para a infância. Então, nós passamos por períodos de melhora. Essa é uma colocação da Montessori, né? Está melhorando. Nós tivemos o esquecimento total da infância, a criança como cidadão esquecido. Nós estamos tendo uma melhora gradativa, ainda faltam muitos locais para essa melhora acontecer. Quando essa melhora acontece, ela acontece junto com uma mídia que joga propaganda e tentativa de tornar essa criança um pequeno consumidor. Também, mas já existe uma luta social para que se retire a publicidade infantil e já existe a preocupação social de diminuir o tempo de exposição a telas, computadores, celulares, smartphones, tablets, etc., televisão, claro, para a criança pequena. Já existe a preocupação de melhorar a situação de vida da criança pequena. Todo movimento social começa pequeno e aumenta gradativamente. Então, o nosso trabalho é ajudar a aumentar esse movimento social de preocupação com a infância, para que aos poucos ela tenha realmente a chance de viver bem nos seus ambientes. Aí a Montessori diz 3 coisas no final do capítulo que são interessantes e sobre as quais a gente vai falar para terminar esse círculo de estudos em Montessori. Nós, adultos, já maduros ou amadurecidos, mexemos no mundo, né? Então nós criamos indústria, ou nós criamos mercado, ou nós criamos governo, nós mudamos a forma como o mundo funciona. Nós vamos morrer. Mas o mundo que nós gerarmos fica para a infância.
que existir nesse mundo. Então, se morrermos os adultos agora, fica o mundo como ele está para a infância. E nós não podemos achar que isso é pouco, porque a infância não tem culpa do mundo como ele está, seja para o bem, seja para o mal. Né? A infância é boa, nós sabemos que a criança é boa, nós sabemos que a criança não traz defeitos. Nós conversamos no Círculo de Estudos em Montessori de 2013 sobre a perfeição da criança. Para quem estava lá, houve um diagrama que eu estou procurando agora, este aqui. Para quem se lembra deste diagrama, ele é um diagrama sobre a perfeição da criança e a não perfeição do adulto. Né? Então, nós sabemos que a criança é perfeita. Entretanto, nós estamos deixando para ela um mundo imperfeito. E essa deve ser uma preocupação social constante. Melhorar o mundo para ele ser entregue à criança melhor. Ser entregue à criança fazendo jus à sua perfeição. O outro ponto que a Montessori levanta é que a investigação da infância nos dará pistas sobre a natureza humana. Com as outras espécies biológicas do mundo, as outras espécies vivas do mundo, nós conseguimos muito mais informação sobre elas quando pesquisamos as sementes e os filhotes. E também é assim com o humano. Pesquisando a criança, nós teremos acesso à natureza humana. Hoje em dia se fala muito contra a natureza humana. Existe todo um discurso social de que não há natureza humana, o que há é cultura que torna o humano o que o humano é. Entretanto, a neurociência e a hard science, a ciência dura, como se chama, vem dizendo que existe uma natureza humana, sim, e que ela é determinada geneticamente. O livro para se ler sobre isso se chama Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana. E é do Steven Pinker, que é um neurologista de renome atualmente. Tábula Rasa, a negação contemporânea da natureza humana, e que vai tratar sobre a existência real da natureza humana, que era a busca da Montessori, compreender a natureza humana por meio da investigação da infância. Então, um mundo no qual a criança vive mais e no qual a criança tem acesso à vida real, quer dizer, tem mobília para ela, tem ambiente para ela, tem uma vida inteira feita para ela, preparada para ela, como existe uma vida preparada para o adulto. Neste mundo, é possível enxergar a vida da infância se desenvolvendo e investigar a infância para se investigar a natureza humana. Então, na criança, nós encontramos resposta para o ser humano como um todo. Esse é um dos grandes argumentos da Montessori e é uma das coisas que ela vai desenvolver, que ela vai defender ao longo de todo o livro A Criança. Em inglês, o título do livro é The Secret of Childhood, O Segredo da Infância, que também é o título do livro em italiano. Se você quiser procurar o livro em inglês ou em italiano, o título é O Segredo da Infância. E por último, a Montessori nos diz: a consciência da infância nos dá um novo olhar sobre o mundo e uma nova direção à nossa vida social. Todo mundo que se preocupa com a infância, pais, mães, pediatras, pedagogos, cuidadores, pessoas que estudam o método Montessori em geral, as pessoas quando travam contato com a verdadeira natureza da criança, quando travam contato pela primeira vez com o melhor que a criança pode ser, com a criança que se desenvolve no ambiente preparado, se maravilha com o potencial da infância e não consegue largar isso. Qualquer um que, por uma vez, tenha enxergado uma criança se desenvolvendo em um ambiente preparado, leva isso para o resto da vida. Não consegue abandonar isso, torna isso a sua missão de vida. A divulgação disso, a implementação disso, a facilitação disso, torna isso um projeto de vida. Isso acontece porque a infância nos maravilha, porque nós enxergamos na infância a perfeição do gênero humano e percebemos na infância uma nova direção para a nossa vida social. Então, ao longo de 2014, nós vamos estudar o segredo da infância, nós vamos estudar a natureza humana, nós vamos estudar uma nova direção para a nossa vida social. É um livro, como eu já falei, mais simples do que Mente Absorvente, é um livro mais tranquilo de se ler. Então, o meu convite fica para você, para nós estudarmos juntos ao longo desse ano. São 30 capítulos que o livro tem, todos são mais curtos. Como nós vimos, na verdade, o vídeo não ficou com 20 minutos, ele ficou com quase 30. Vai ficar mais ou menos nessa média.
Mas fica o convite para que ao longo desse ano nós possamos, se ainda não demos, darmos um novo rumo à nossa vida social e cada vez mais importância à infância, na nossa vida pessoal e no meio em que a gente vive. O convite fica para você participar todas as quintas-feiras, das 8 às 9h30, do Círculo de Estudos em Montessori. Obrigado e até a semana que vem.